Olá, gente, tudo bom? Decidi fazer esse vídeo, mas com uma continuação da última aula, em que a gente acabou correndo com o assunto sobre a mediunidade. Então, eu achei melhor, fazer esse vídeo curto hoje, só para gente fechar, e aí vocês assistem quando tiverem mais tempo, tá? Eu vou compartilhar aqui os slides que a gente não conseguiu ver ontem. Na verdade, até a gente viu, mas eu passei muito rápido, tá? E quando ele fala sobre os perigos da vaidade, tá? Então, o autor espiritual, ele reforça a questão do perigo que a vaidade tem para os médios, e a gente sabe que isso está muito relacionada com a mediunidade, com o perigo da obsessão por fascinação, que pode, tocar tanto o médium que trabalha na psicofonia, que trabalha com a mediunidade extensiva, mas também pode acontecer com aquele que se coloca à disposição para fazer uma palestra, por exemplo, né, eu estou à frente de um trabalho. Então, o que ele traz na obra, nesse capítulo, e é um texto até longo, né, que ele fala sobre isso, é um alerta para todos nós. Então, nunca é demais falar sobre os perigos da vaidade, no que tange à mediunidade. E ele fala o seguinte nesse capítulo: olha, muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo, atormentada a ânsia da fama e da exaltação da personalidade, quando o seu ministério é exatamente o oposto. Então a gente vê isso em várias obras do Manuel Filomeno, o alerta, principalmente com a questão do livro, né? Que muitos médios, até o Divaldo fala isso em alguma dos seus vídeos de palestra, ele fala que quanto ele recebe, de pedido para fazer prefácio de obra. E ele fala até o próprio caso dele, né, em que ele teve que, escrever durante muito tempo, a gente viu até isso no filme, né, escrever durante muito tempo, para adestrar a psicografia. E você vê hoje uma facilidade muito grande de médios que com pouco treino já querem publicar a obra. Então ele aí você vai questionar algumas obras dessa, algumas têm falhas doutrinárias. Então o Divaldo fala sobre isso também, né, que ele recebe muitos pedidos para fazer prefácio de obra, mas quando você vai ver, falta embasamento doutrinário nessas obras. E o Manuel Filomeno continua: olha, o médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas da célebre lenda a respeito da mosca azul, cuja picada altera a conduta do indivíduo, concedendo-lhe elevados valores que não possui. Então, esse é um alerta, por quê? Porque começa com o elogio, ai, nossa, né, que fenômeno, sobre o fenômeno, sobre a forma como o médium, ele fez, por exemplo, uma psicofonia, uma psicografia, e a gente esquece que quando, na verdade, o trabalho ele só existe porque existe por trás a espiritualidade que trabalha por trás, que permite, Deus que permite aquele fenômeno, os trabalhadores espirituais, porque o médium nada mais é do que um instrumento. Se os espíritos não quiserem se comunicar por ele, ele apenas vai ter uma faculdade que é biológica, a gente sabe disso, mas ele não vai ter o exercício dessa faculdade. Então, como eu posso achar que um livro que eu psicografei ou com uma mensagem que eu passei, ela me pertence? Ela não me pertence, ela pertence aos espíritos e ela só é permitida porque eles assim o desejam e porque Deus assim o permite. Então, aquilo ali não é meu. É óbvio que o médio é necessário no trabalho de adestramento para que ele se eduque, para que ele seja um vaso mais limpo, para que aquela comunicação ela vá com menos colorido do médio possível. Isso só se dá à medida que o médio vai se educando enquanto espírito, vai se melhorando, então ele vai limpando esse vaso, e isso vai permitindo que aquele fenômeno ele passe mais limpo, que é o fenômeno da filtragem mediúnica, que a Joana de Ângeles ela traz no livro Consciência e Mediunidade, que na verdade é uma coletânea, né, de passagens das obras de Joana de Ângeles sobre mediunidade. Isso está no projeto Manuel Filomeno de Miranda. Eles trazem esse conceito, que quanto mais o médium é educado, mais ele se adestra, mais limpo vai ser esse vaso para permitir que os espíritos se comuniquem por ele. E ele continua: é de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejem utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvaminhas, ou seja, que não tem valor nenhum para o médium.
esses elogios grosseiros, antes vivendo para o desempenho da tarefa autoiluminativa, ou seja, a mediunidade, ela serve para o médium se iluminar, ela serve para o médium se educar. Ela foi dada a ele como instrumento de evolução. Como? Através do benefício ao outro. Então, todas as vezes que eu coloco a mediunidade a serviço de Jesus, eu estou trazendo benefício para mim, porque eu estou vivenciando ali, né, a caridade, que a gente até viu nas aulas anteriores, que é a caridade silenciosa, aquele coração, aquele companheiro que eu não sei quem é, eu não conheço, e ali o médico está fazendo bem pelo bem. Então, se eu estou na tarefa por esse motivo, eu estou no caminho certo. Se eu estou na tarefa para receber elogios, para que no final do trabalho, né, o diretor ou o dialogador venha dizer o quão bom foi meu desempenho naquela tarefa, aí a gente tem que ter cuidado. E também nós, com relação aos médios, para não favorecer esse comportamento que é muito pernicioso para o médium, né? Normalmente é interessante a gente observar que normalmente o médium, e eu lembrei, o Emmanuel fala isso, né, em uma mensagem dele. Ele fala: o médium é alguém que falhou desastrosamente. E falhou aonde? No uso do dinheiro, no uso do poder, no campo da vaidade, no campo sexual. Então, o médium ele traz essa conotação com ele. Então, como a grande maioria falha, né, nessa questão da egolatria, nessa questão da vaidade, fica muito mais evidente que a porta de entrada para o trabalho de obsessão no médium é a vaidade, tá? E por ele ser portador de características, né, e de faculdades que não é de domínio público, a gente sabe que a faculdade ostensiva não é pertence a todos, né? Então ele acaba se sentindo especial. E às vezes até o própria casa espírita favorece esse pensamento equivocado. Algumas casas espíritas, o CEOI não faz isso, mas algumas casas espíritas trazem esse pensamento equivocado de colocar o médium em cima de um altar. Aí é um perigo, né? Bom, Viana de Carvalho, nessa obra Meros e Mediunidades, ele traz esse alerta, quando ele diz: olha, esse exibicionismo constitui um dos mais perigosos inimigos do médium, que passa a ser dirigido pelos espíritos vaidosos. Óbvio, né? Porque a partir do momento que eu passo a me dirigir pela vaidade, eu vou atrair para minha sintonia espíritos que também têm essa afinidade, têm esse propósito. E ele continua: esses espíritos, né, que não se desligaram das vanglórias terrenas e apaixonados, se limantam o psiquismo, movendo como exotismo e preciosismo do seu agrado, totalmente antinaturais. Eles são fascinados e comprazem, tornando-se assim o médium a presença obrigatória em reuniões sociais e nos cometimentos frívolos sob justificativas diversas, dando oportunidade aos seus conflitos e para exibir valores que não possuem. Então, esses médios, eles se sentem mais do que eles realmente são. Esses espíritos favorecem isso porque exacerbam esse sentimento de eu sou especial, eu sou único, e esse é o cuidado que a gente tem que ter cada vez que o médium ele é assaltado por pensamentos que colocam ele em posição de destaque, a gente tem que parar e pensar. Isso é, que isso está me trazendo? Ó, cuidado, alerta, né? Tem alguém entrando ali na tua sintonia que está favorecendo esse tipo de comportamento, que está estimulando esse sentimento, porque na verdade ele está dentro da gente. Tem um espírito, tem o poder de colocar dentro de nós um sentimento ou nos induzir a um comportamento que nós não temos a afinidade e ali estamos em concordância com ele de alguma maneira. E aí quando é legal quando ele coloca, né, para exibir valores que não possui. Então, um médio, são raríssimos os médios que tem na face da Terra que hoje são médios por missão. A grande maioria, esmagadora maioria dos médios hoje estão por uma questão de estarem devolvendo aquilo que tiraram em outras épocas de outras pessoas. Então, a gente está em mediunidade de prova, não numa mediunidade de missão. Na obra O Reencontro com a Vida, essa obra é maravilhosa, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da preocupação da contaminação do grupo. Eu até mencionei isso na última aula, muito rapidamente. Ele fala: olha, o médium vigilante vai se deixando arrastar pela sedução do seu opositor. Começa a sentir-se privilegiado pelas contínuas comunicações que se faz objeto, não raro da mesma personagem, mistificando, atravessando a linha divisória que conduz à fascinação. Então, são espíritos que se aproveitam dessa característica do médium, exacerba, eles se apresentam como verdades, isso é importante, eles se apresentam como se fossem mentores,
Eles trazem verdades, e aí o médium vai entrando naquele processo, achando que realmente ele está sendo ali portador de uma mensagem de um espírito superior. A partir do momento que ele ganha a confiança desse médium, ele começa a introduzir, pensamentos, doutrinas esdrúxulas, informações ali, ou seja, 80% verdade, 20% mentira. Como anteriormente o médium passou a acreditar, porque aquela mensagem que recebia antes era 100% verdade, né, o perceptor sábio ele é assim, então parte da mensagem dele é verdade, a outra parte é mentira. Por isso que o Kardec falou: "É melhor você negar, né, verdades do que você aceitar uma mentira que seja dentro daquela verdade", né. Então cuidado muito grande. Então a forma como eles atuam, conquistar o médium eu vou conquistar o quê? Eu vou colocando palavras bonitas, vou falando coisas boas. Em um dado momento, quando eu já percebo que eu já tenho aquele médium no meu domínio, eu começo a inserir coisas esdrúxulas, como ele está colocando, mistificações, e o médium não percebe mais, porque ele está crente, está consciente, achando que ele está fazendo ali a comunicação com um espírito superior, né? Um bom espírito. E aí ele continua: "Olha, a vaidade toma-lhe conta e sente-se responsável pelos trabalhos mediúnicos, acreditando-se veículo das orientações que procedem dos mentores espirituais, dando lugar a disparates e informações esdrúxulas". É um cuidado muito grande, porque sempre começa com informações que são verdadeiras, que estão dentro da doutrina, e usa isso como porta de entrada. Estimula a vaidade desse médium e é a partir do momento que ele faz isso, ele ganha terreno fácil, fácil para inserir. É por esses médios que muitas casas espíritas começam a inserir dentro dos seus procedimentos coisas que não estão na doutrina, coisas que não foram orientadas por Kardec e acha que está certo porque diz, é um mentor que falou. O Bira conta a história de uma casa espírita que ele visitou, em que tinha vários, passarinhos em gaiola, e eles diziam que aqueles passarinhos em gaiola era para os espíritos obsessores, quando saíam das reuniões mediúnicas, eles ficavam presos naqueles passarinhos, gente. Olha o nível, né. E aí eles diziam que foi o mentor que orientou em ter aquelas gaiolas para, que os espíritos obsessores ficassem ali presos. Não só pela coisa que é esdrúxula, né, de você ter uma gaiola com um pássaro dentro, cativo, imaginar, cara, tipo filme de Hollywood, né, os caça-fantasma que usavam aquelas gaiolas que os fantasmas que eles caçavam ficavam ali dentro, como se o nosso objetivo fosse aprisionar o obsessor, quando na verdade a gente está ali para auxiliar aqueles que sofrem, né, ou seja, não faz sentido nenhum, mas para eles, orientação do mentor da casa. Em algum fez sentido, né, porque a pessoa não percebe que ela está entrando nesse processo. E aí ele continua: "Olha, passa ao estado de subjugação, porque tudo o que fala, ele é impelido a executar, ele perde essa vontade dele, porque há totalmente uma mistura entre o obsessor e o médium, né. Então o médium tem a porta aberta, a antena ligada, muito mais do que aquele que não é médium ostensivo, isso é facilitado, né, facilita muito mais. Então essa irradiação que ele classifica como morbífica, que é uma irradiação negativa de fluidos deletérios, passa a contaminar os demais que pertencem àquele grupo mediúnico, àquela reunião mediúnica, tornando o ambiente da reunião psíquica um ambiente assinalado pelas vibrações negativas, geradoras de sono, porque o interesse maior qual é? Encontro aquele elo mais fraco da corrente. Encontrei o elo mais fraco da corrente, eu vou atuar ali na fraqueza dele, que normalmente é a vaidade. Eu vou insuflar. A partir daquele médium que ganha confiança daquele grupo, ele vai contaminando os demais, e aí todo aquele grupo depois já não está mais produzindo. Por isso a importância da avaliação depois do trabalho, de você fazer uma avaliação anual, ver o que aconteceu durante o ano inteiro, as mensagens que saíram, a condução do trabalho, para a gente olhar o todo e entender: será que estamos fazendo o que deveríamos? Será que estamos sendo conduzidos por Jesus realmente ou estamos nos deixando conduzir pela espiritualidade inferior em algum momento? E o que é, enfim, o mediunato, né, porque a Malvina, ela vem com essa característica e o Manuel Filomeno de Miranda ele fala, ó: "Malvina mantinha a alegria da fé, que é uma bênção.
sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, ou seja, ela sabia que ela estava passando por um período de que ela estaria sofrendo, era momentâneo, era temporário, não ia ser permanente. Sabendo disso, ela mantinha a alegria da fé, o quanto que isso é desafiador para todos nós, né? Manter a alegria mesmo diante da dor, do sofrimento, dos problemas de saúde, problemas na família, mas ela se mantinha ali. Sempre sabendo animar os demais, ou seja, mesmo estando em dor, ela sempre tinha uma palavra alegre para os demais. Inspirava ternura nas pessoas que a envolviam em dúlcidas vibrações da prece, da gratidão e do afeto. Então, ela conseguia, através do comportamento dela, angariar, né, pessoas que gostavam dela, que sentiam simpatia, porque, imagina, eles sabiam que ela estava em sofrimento, mas mesmo estando em sofrimento, ela oferecia sempre o quê? A alegria, ela não queria que os outros sofressem junto com ela, né. E aí pelo espírito, né, o Odilon Fernandes, nessa obra que é magnífica, uma obra pequenininha, fininha, mas ele fala o seguinte: "Olha, o apostolado mediúnico é o apostolado de quem toma aos ombros a cruz individual do testemunho, na decisão irrevogável de seguir nas pegadas do Senhor". É ou não é a Malvina, né. A Malvina é isso, ela segue como um apóstolo da fé, ela segue o seu apostolado mediúnico, ela carrega a sua cruz individual, porque isso também serve para ela como expurgo dos débitos anteriores que ela tinha, e ela sabe disso, ela reconhece, mas ela se coloca numa posição que mesmo diante da dor, que é temporária, que é merecida, porque o sofrimento está expurgando, né, todo esse mal que ela tinha, está educando esse espírito, ela segue no programa que ela estabeleceu para ela, com fé, muito clara do objetivo em que ela está cumprindo, ela não se deixa abater por essas punhaladas, vamos colocar assim, né, do destino. Diante de Carvalho, de novo, no mediunato, o servidor atinge o seu momento supremo, deixando de manter a personalidade dominadora para que o Cristo nele se manifeste e habite, conforme declarou o médio de Tarso na sua doação total à causa da verdade. Já não sou eu que eu vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Então, essa é a característica que a gente observa no que o autor espiritual está trazendo nesse livro de explicando, né, como é que a Malvina se movimenta no mundo, como é que ela se comporta, e entendendo que ela participou da programação, né, dessa casa espírita no plano espiritual, quer dizer, mais de 100 anos atrás, fazendo todo esse aparato, a gente vai entender o porquê que ela está se comportando dessa maneira. E o porquê também que ela recebe tanto auxílio, né? E aí o Manuel Filomeno, a gente viu isso na aula passada, né, ele começa o capítulo 10 com esse diálogo perguntando, que ele diz: "Olha, eu fiquei surpreendido que o carinho com o carinho que a médium Malvina recebe de todos. Mesmo ela frágil, ela foi uma gigante durante a comunicação, ou seja, durante o exercício do seu trabalho mediúnico, ela se agigantou, ou seja, todas aquelas dificuldades que ela tinha no corpo, ela simplesmente é amenizado durante o processo. E quantos depoimentos a gente não tem do médium que muitas vezes tá com problema de saúde, ou naquele dia, né, não estava muito bem de saúde, chega para trabalhar e fica perfeito, né, consegue trabalhar. A própria história de Jesus, né, que já não tinha mais voz, e aí ele se compromete em fazer a palestra, e aí no momento da palestra a voz voltou, ele fez o trabalho que ele tinha que fazer, depois que acabou, a voz desapareceu de novo, né. Então a gente tem vários casos, né, nesse sentido. E aí ele conta a história dela, né, isso também a gente viu na aula passada, mas só repassando, ela Malvina, ela tinha sido preparada há pouco mais de um século, por volta de 1830, para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo um tempo de estruturação da instituição, ou seja, e foi investido 120 anos, gente, não foi há 120 anos, né, um ponto, não. Foram 120 anos de preparo para que ela pudesse concluir o seu ministério. Todo o aparato participou da sua programação, escolheu o corpo que ela gostaria de ter, veio como mulher, porque ela escolheu vir como mulher, porque para ela, ela achava que a mediunidade era uma forma de ser uma mãe temporária, ela não iria casar, ela não iria ter filhos delas, mas cada espírito que ela receberia, que ela daria a voz, seria ali um filho naquele momento para ela exercer essa maternidade temporária,
com uma criatura, um companheiro que ela não conhecia, mas que estava em sofrimento, ela ia acolher, fazer esse trabalho de acolhimento. E a mediunidade tem essa capacidade, né, que é lindo, que é o trabalho do acolhimento, é naquele momento você ser mãe, você pai daquele espírito que chega. E aí, ela, né, ela aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sempre dócil às orientações. Então, como ela se reconhecia dentro dos seus débitos, na sua necessidade de trabalho, tudo aquilo que a espiritualidade orientava, ela aceitava, ela não era rebelde, então ela era dócil, a característica dela. A própria Dona Ivone Pereira, né, depois de tudo aquilo que aconteceu com ela, a gente já aqueles que leram as vidas dela sabe, né, quantas vezes ela se equivocou. Chega um momento que ela vem como Dona Ivone, que ela se torna obediente ao extremo, ou seja, aquele comportamento que ela tinha anterior de rebeldia, de fazer só o que ela queria, de querer viver a vida, né, sem se preocupar com a dor e o sofrimento que ela iria causar àqueles que a amavam, ela como Dona Ivone foi justamente o contrário. Justamente ao contrário, então ela ouviu que o doutor Bezerra de Menezes falava para ela, que tinha sido o pai dela antes, né, vamos lembrar lá nas Voragens do Pecado, ele era o pai dela naquela época, então ela se dobra ao Charles, que tinha sido o irmão nas Voragens do Pecado, mas depois foi pai dela, né, lá como Leila, então ela traz uma característica dócil, de se entregar, né, e humilde também, de nada exigir. Então, eu trouxe Dona Ivone Pereira aqui porque ela tem essa característica, sofria problemas de saúde, passou 2 meses com problemas sérios e nunca ninguém soube o que era, porque ela não falava. Então, a Dona Ivone é considerada uma heroína silenciosa, né. Sem desânimo, continuava ali apesar de tudo, sofria, e ela diz numa entrevista num livro chamado Mediunidade Serena, ela fala que as únicas alegrias que ela teve em vida foi a mediunidade dela que deu. Então, quando perguntam a ela se a mediunidade trazia sofrimento, ela disse: mediunidade foi para mim a única coisa que me trouxe alegria nessa vida, porque ela sofreu muito, muito mais do que a gente até sabe. E aí a gente finaliza, né, essa parte, que era o que eu queria, trazer para vocês aqui hoje. Vou deixar esse vídeo tá gravado, vai ficar no YouTube, para que vocês possam assistir quando vocês desejarem. E vou tentar fazer outros assim, com alguns temas que a gente já estudou, com alguma para a gente se manter, né, sempre aí na sintonia e na vibração. Tá bom, gente? Olha, fiquem com Deus então e até a próxima. Beijo.